gostaria de montar uma mesa para o debate inteiro, doutora Adriana, doutora Regina. Tem debate ainda? Marcelo, vamos. Algumas perguntas que eu falei que a gente ia responder no final. A sessão já se responde. Falei que a gente ia responder no final, acho que tem algumas questões que... Não, alguma questão ainda ficou? Tem uma que, para mim, é o objetivo principal de estar aqui. Eu só vi até agora um órgão ter coragem de tomar uma posição, Sergipe. Não estou dizendo que é certo ou errado. Sim. Né? Mas, de qualquer maneira, como síndico, eu tenho essa preocupação e é muito grande. Por exemplo, eu adoraria pedir para que alguém... Eu tenho essa Easy lá no prédio, eu esqueci o nome da empresa, Easy Volt, obrigado, que tem lá 2 postos. Eu olhei a distância, eu recebi de presente isso ano passado. A tubulação de gás passa a 8 metros. Já estou adesivando toda ela e não estou satisfeito. Chamei a empresa e mandei, bota a instalação para a área livre. Não, o senhor faz a instalação. Eu falei, eu quero acabar com isso. Ou você leva para cima, eu corto você. O cara vai fazer. Agora, vou estar usando 2 vagas de visita. Vou levar isso para a Assembleia. O que eu gostaria, muito mais pela minha segurança, eu tenho alguém que possa me dar um posicionamento oficial no Rio de Janeiro, porque o CREA não se manifesta. Tirando Sergipe, que eu acho que foi um exemplo meio radical, mas está ótimo, eu gostaria muito de saber o que era o objetivo aqui. O que vocês recomendam para um síndico consciente que quer fazer um bom trabalho? Eu sou engenheiro, tá? Vamos lá. Como eu falei, você tem alguns órgãos que estão começando a se mexer para traçar linhas sobre esse tipo de questão. O Corpo de Bombeiros de São Paulo está escrevendo uma nova gigante, uma nova grande sobre isso. Mas aqui no Rio, falando aqui do Rio de Janeiro, realidade do Rio de Janeiro, não temos ainda. Né? O Corpo do Rio de Janeiro já foi provocado, mas entende, pelo menos numa primeira manifestação, olha, não tenho nada a ver com isso, não tenho capacidade, meu negócio é quando isso acontecer. Eu não tenho obrigação de criar normas de antecipação. Eu estou aqui para caso aconteça um sinistro, eu vou lá e atuo. Né? Então, aqui nós não temos o CREA, como você falou, ele tem orientações que são dadas. Eu acho que no primeiro momento buscar esses órgãos como o IBAP, né? Ele pode funcionar nesse sentido de apresentar quais são os requisitos que devem ser exigidos nessa instalação. Lógico que a gente está num ambiente, gente, de cuidados e quando a gente está num ambiente de cuidados, os temores às vezes podem ser exagerados. Não digo que eles devam ser negligenciados, mas também talvez eles não possam ser superlativizados, né? Até porque existem estações de carros elétricos no mundo afora e o percentual de sinistros não é tão grande assim, né? A gente não pode definir que eu vou ter um ponto de carga para veículo elétrico para pegar fogo. Não é assim. Como bem falou aqui Regina, Antero e Adriana, né, que são especialistas nesse assunto, tendo cuidado na instalação, sabendo exatamente, né, como a fonte, a matriz de energia do condomínio está e como foi instalado, as chances de um sinistro são pequenas, né? São realmente bem diminutas. Perdão, 1% para mim como 1% já... Ninguém fala de CO2, eu tinha que ter uma bateria de CO2. Eu pretendo colocar no meu condomínio. Vou encher de CO2, porque sprinkler serve para nada. Nada, para isso, para nada. E o que se vê falar é sprinkler. É um absurdo técnico isso. Então, órgão aqui no Rio, assim, em termos de obrigação, não tem. Né? Não tem nenhum órgão de fiscalização pronto para isso. Mas pegando, né, recomendações desses órgãos, eu acho que o senhor começa pelo menos ter algum ponto, talvez, de segurança no momento de exigir que a instalação seja feita. Marcelo, uma pequena parte. Boa tarde a todos, meu nome é Antônio Sotelim, eu sou presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas do Estado do Rio de Janeiro.
no qual eu participei da primeira montagem junto com o André e com os colegas do primeiro evento. Esse problema do Ministério Público de Sergipe surgiu devido a uma declaração, um despacho do presidente do CREA de Sergipe, que é engenheiro civil. Ele jogou para todo mundo esse problema do carro elétrico, só que ele não consultou a Câmara Elétrica especializada sobre este assunto. Tanto que isso está dando uma repercussão em geral, porque ele não consultou quem era o especialista no assunto. Ele simplesmente jogou no ar. Ou seja, ele criou um alarmismo onde não deveria, sem ter conhecimento de causa. Então, o que ele fez, para mim, foi uma completa insanidade. Ele não consultou quem deveria falar. Ele simplesmente jogou. Porque a maioria dos engenheiros são civis. Então, logicamente, você tem uma abertura muito maior em cima de engenheiro civil. E me parece um assunto que não diz respeito a ele. Porque quem é um engenheiro que pode fazer esse tipo de serviço é um engenheiro eletricista, dentro da resolução do CREA, do sistema CONFEA-CREA, um artigo 8º, que fala de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. Portanto, não é civil, não é mecânico, não é arquiteto, que já não está mais no sistema, nem nada. É um engenheiro eletricista. E você ainda tem uma outra coisa. Dentro da modalidade elétrica, nós temos mais de 170 especialidades. Tá? Então, você tem um engenheiro eletricista, artigo 8º, você tem um engenheiro, artigo 8º e 9º, que ele mexe com eletricidade e telecomunicações e eletrônica. Então, você tem diferença dentro dessa especialização, porque você estuda normalmente 3.600 horas, lógico, se você só faz elétrica, você vai estudar 3.600 horas de elétrica. Se você faz artigo 8º e 9º, elétrica e telecomunicações ou elétrica e eletrônica, você vai ter uma capacidade menor de estudo da área elétrica. Então, o engenheiro civil tem cerca de 60 a 70 horas aulas técnicas de instalações. Ou seja, você fala de instalações em geral. Você aprende todas elas. Por quê? É para você ter uma noção do que é. Não é para você aplicá-lo, você ter a noção do que é o serviço. Tá? Como eu tive noção do que é uma instalação de esgoto, apesar de que eu sou do decreto de 33. Eu poderia estar fazendo civil se eu quisesse, mas eu não quis. A minha especialização é elétrica, modalidade eletrotécnica com proteção. Ou seja, é a minha modalidade. Por isso que eu estou falando. Esse problema do Ministério Público de Sergipe, ele foi atuar por causa desta declaração do presidente, que hoje ele já deve ter sido falado dentro do Colégio Presidente do Sistema CONFEA-CREA, que ele não deveria ter falado, porque ele não tem atribuição para falar. Somente isso, ele não tem o conhecimento técnico para falar. Só complementando até o que o Sotelli falou aqui, a lei, independentemente do profissional, o CREA não tem atribuição legal para tratar desse assunto. Não é atribuição do CREA. Então, eu sempre falo isso, cada macaco no seu galho. Exatamente. Cada um cuida do que tem que cuidar. Então, o CREA não tem atribuição de legislar sobre essas questões. O que o CREA tem que dizer? Procure o profissional habilitado para essa questão. Era essa a única recomendação que o CREA pode dar. Ou qualquer outro conselho. Ele não vai dizer, não pode proibir, como ele fez lá, ele proibiu a instalação, ele não tem essa competência legal para fazer isso. Então, o Ministério Público deveria ir em cima dele, pela falta de competência legal dele legislar sobre esse assunto. Então, essa é uma questão. E outra questão que eu queria complementar, com relação até da questão do combate a incêndio, a recomendação do Corpo de Bombeiros com relação à instalação dos chuveiros que aconteceu em São Paulo, não é para combater o incêndio do veículo, mas para resfriar o entorno e evitar a propagação do incêndio. Então, na prevenção, a gente tem que trabalhar no combate e também evitando propagação. Então, tem que
somar, né, várias proteções. Então, para isso também um profissional especializado na prevenção e combate a incêndio tem que verificar essas instalações. Então, apenas para acrescentar isso, a Regina queria complementar. Sobre essa questão de Sergipe, isso está criando uma celeuma pelo Brasil inteiro. Porque, conforme foi dito pelo Antônio Sotolin, isso não foi discutido pelas câmaras especializadas de elétrica. Isso foi um pronunciamento unilateral, mas sem embasamento técnico, e que foi encaminhado e acatado pelo Ministério Público. Então, eu gostaria até de falar que isso está sendo discutido em todas as câmaras de engenharia elétrica do CREA do Brasil inteiro. Isso vai ser, até o final do ano, está sendo levado, inclusive, para que seja voltado para a criação de uma resolução e normas de fiscalização a este respeito. E essas normas de fiscalização, eu queria alertar a todos, não é em relação aos condomínios, é em relação aos profissionais que estão trabalhando na área de obras e serviços, tá? Esses profissionais é que têm que se adequar a esta norma para prestar esse tipo de serviço aos condomínios. Então, isso está sendo discutido. Agora, em agosto, inclusive, haverá um congresso brasileiro de profissionais só da área de elétrica, que não vai ser aqui no Rio, vai ser no Espírito Santo. Isso aí é pauta de discussão, porque nem sei se o autor desta pérola estará lá. Eu, se eu fosse ele, não iria não, porque vai ser um problema sério. Do lado dele, de repente ele sai de lá com um processo ético nas costas, né? Exatamente. Mas porque é um processo ético por exorbitância, ou seja, ele está se pronunciando como especialista de uma área a qual ele não tem domínio, nem de forma acadêmica, porque ele não estudou isto. Ele escreveu. Isso é muito sério, porque eu aprendi isso nos meus anos de perícia com um desembargador, que até conhece bem, o desembargador Najib Slider, que tudo que eu fui durante muito tempo, quando ele era juiz, eu trabalhei com ele. Que ele sempre fala, cuidado com o que vocês escrevem, porque tudo que fica escrito vira documento. E vira. E ele escreveu. Então, por isso que eu estou dizendo, não seria aconselhável que ele aparecesse lá não, que ele ia usar isso e ele vai sair de lá com um processo ético nas costas. Isso foi, resumindo, foi uma campanha política que ele fez, visando eleições próximas, e que causou uma polêmica no Brasil inteiro, um mau entendimento. Porque o MP acatou, né? Porque o MP acatou, mas é aquilo, o MP acatou, mas o MP... Ele não tem o embasamento técnico para analisar. Ele precisaria consultar os peritos para que os peritos se pronunciassem com detalhamento. E não houve. Isso foi acatado. E há um problema parecido que está surgindo também no Nordeste, que eu soube essa semana. Em relação ao MP, não sei se você está sabendo, o MP de Pernambuco também, que já está a confusão armada. Né? Isso aí é desagradável, porque acaba criando um pânico desnecessário e sem fundamento. Isso é uma coisa muito grave. Por isso que eu estou dizendo, que seria bom que esse cidadão não aparecesse lá. Ele vai sair recheado de processo. Só para completar uma última pergunta, só para fechar isso. Já te entendo. Desculpe, em relação à bateria elétrica, sim, as modernas, que são bem mais seguras do que... São sim. Perfeito. Tanto que não se fala apenas no CO2. O gás de combate tem CO2 com mais um componente que eu esqueci. O que eu gostaria que houvesse uma manifestação, eu só usei o caso Sergipe, que provocou no condomínio milhares de pessoas. Eu posso imaginar. Agora, eu falei, gente, calma, sem terrorismo, vou tratar disso.
Agora, o ponto que eu acho que aqui no Rio a gente poderia agir é alguém comentar o seguinte: sim, seria de bom vidro ter baterias de CO2 no ponto que vocês confinaram para recarga de veículos. Porque no caso de um combate, o carregador que desarma automaticamente, excelente, eu tenho que garantir que tem. Mas a bateria, depois que o fogo dela está iniciado, não apaga. Então, eu só teria como solução para isso, e o corpo bombeiro vai chegar lá e não vai apagar com água. Então, eu só teria como solução esse novo gás que usa o CO2 e mais um componente, que é próprio para combate de baterias de lítio, né? Então, por Se conta que eu falei bobear, o caminhão do bombeiro não entra no teu prédio, porque o portão tem uma altura inferior a 4 metros e meio. Não entra. Só entra Então, pelo menos alguma coisa sobre o CO2. É por isso que eu estou explicando a vocês que isso vai ser discutido para que sejam criadas a resolução referente a este assunto e as normas de fiscalização, para que os profissionais que queiram trabalhar nesta área, que eles trabalhem dentro das normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela ANEEL e pela norma do Ministério do Trabalho, para que não haja uma série de vamos dizer assim, não digo uma tragédia, mas de sabores desnecessários. Tragédia, você morreu um monte de gente, que eu não espero que não aconteça, mas de sabores desnecessários, né? É por isso que existe essa necessidade e isso está sendo já mobilizado para essa discussão. Ela deve, pela agenda que eu tive acesso, essa discussão já está com data marcada. Ela vai ser iniciada no dia 17 de novembro, em que todos os regionais de CREA, na área de elétrica, vão ser representados numa reunião nacional, em que o ponto principal da reunião é esta questão, por consequência desse pânico que foi criado. Tá? Pode falar. Era só para comentar. Esse caso de Sergipe, eu vi no Uber agora. Eu vi no Uber agora, o motorista. Eu falei até que ele falando, né? Eu falei que vinha para cá para esse evento. O motorista do Uber falou, mas o CREA de Sergipe falou não sei o quê. Eu falei, poxa, não é bem assim. Eu não queria me estender fora do nosso foco, mas para falar sobre CREA. Eu fui conselheiro do CREA muitas vezes. Eu trabalhei no CREA, quer dizer, como conselheiro, eu trabalhei na Câmara de Prevenção de Acidentes, CAPA, e trabalhei na Comissão de Ética. Tá? O CREA tem 2 objetivos estatutários: a fiscalização do exercício profissional e a formação do profissional. Só. Ele não pode sair dessa área. Então, há uma exorbitância do CREA. Tá? Esse termo exorbitância é do próprio Estatuto do CREA. Ainda tem uma outra situação. Ele, como engenheiro civil, ele tinha que consultar a Câmara Eletricista. Ele exorbitou também, sujeito à Comissão de Ética. Ele não podia ter feito isso. O CREA, para falar alguma coisa, tem que passar por todas as câmaras. Ele tinha que primeiro passar pela Câmara de Eletricidade, para falar em nome do CREA, tinha que passar por todas as câmaras. Só para vocês saberem, eu vou falar, a WEG já está preparando uma fábrica de baterias de íon de lítio aqui no Brasil. Porque hoje o que nós temos é uma caixa preta, que ninguém sabe. Quando você compra um carro elétrico, você recebe uma caixa preta, que é aquela bateria. Você não consegue ver, você não sabe quais são os protocolos, o que está sendo feito, inclusive do carregador. O único, que nem o Ivete falou na outra reunião, são as empresas alemãs, que elas abrem o protocolo para você ver. Mas que vem da China, você não sabe o que tem lá dentro. Então, quando você compra a caixa preta, que você não sabe. Então, quando a gente fala aqui de recarga de veículos elétricos, a gente não fala de veículos elétricos, a
A gente fala da instalação, porque cada veículo tem seu protótipo, tem sua engenharia embarcada, tem seus componentes, e todos os componentes deles são feitos na China, porque um vende para o outro. Então você compra um pacote fechado, uma caixa preta. Talvez agora, com essa fábrica de baterias da WEG, a gente possa ter uma noção melhor do que vai ser. Mas também vai ser a sua caixa preta. Não vai ser nada aberto em protocolos. Só para complementar, a questão de responsabilidade. Nenhum poder, nenhuma repartição do poder público vai assumir responsabilidade sobre os edifícios existentes. Então, no momento, sobre os edifícios existentes, se responsabiliza os profissionais de engenharia que derem a consultoria e o síndico. O compromisso não vai aprovar nada. Tá? A única repartição que vai aprovar alguma coisa é o GEM. Queria se dirigir. Vai botar de exaustão por causa de tudo. Exato. O GEM vai dar aprovação para a exaustão mecânica e para a instalação das casas de bombas. Tá? Agora, a responsabilidade, no momento, sobre as edificações existentes e dos profissionais que derem a consultoria, assinarem a responsabilidade técnica e o síndico. Até eu comentei, o síndico é até uma situação chata, porque a resolução passa pela Assembleia. Não é o síndico que resolve, é a Assembleia. Mas o condomínio é uma pessoa jurídica, não teria responsabilidade. Sim. Tem que ser uma pessoa física. Então, quem responde legalmente pelo condomínio é o síndico. Então, é o síndico e os profissionais que assessoraram tecnicamente. Tá? CREA não se mete nisso. Bom dia. Não aceitem a Assembleia em final de mandato. Meu nome é Pedro Botino, sou profissional. Queria primeiro agradecer ao evento, ao tema. É muito importante, a gente sabe que tem muita questão técnica ainda em discussão. Então eu queria tirar uma dúvida e voltar 2 passos, acho até que vai envolver mais a doutora Regina e o doutor Marcelo, que é em relação a bicicletas elétricas estão sendo carregadas em área comum à torta e à direita. E aí, a maior discussão, pelo menos que eu tenho recebido em relação a bicicletas, antes dos carros, mas também com carros, é o consumo. Sim. Mesmo que a gente diga que isso consome menos do que o teu celular, de repente, enfim, menos do que uma geladeira, em assuntos de assembleia, tem gente que defenda desse jeito, existe uma forma de eu medir esse consumo. Então, exemplo, tem um condomínio no Leblon que a gente instalou um aparelhinho de tomada, porque o carro e a bicicleta usam tomada convencional, e ali ele mede a quantidade do consumo de energia feito durante aquela recarga. Eu pego o resultado daquele consumo mensal que é registrado e faço uma matemática para saber quanto deu na fatura da Light e cobro dele o consumo para que fosse justificada a permissão desse tipo de recarga. Então, primeiro, doutora Regina, isso é válido? Existe essa ferramenta? Ela consegue medir de fato esse consumo? E aí, Marcelo, essa forma é viável até que a gente tenha tecnicamente todo o embasamento? Olha, essa ferramenta é válida, tá? Mas você tem que fazer um cálculo primeiro de quantas bicicletas desse tipo existem no condomínio, tá? Porque a confusão das bicicletas elétricas sendo recarregadas na área comum, isso aí está dando uma confusão danada, é que os moradores que não são possuidores de bicicletas elétricas estão reclamando que estão pagando pelo conforto de terceiros. Não é? Então, existem possibilidades ou de cadastrar essas bicicletas, saber quem tem, cadastrar essas bicicletas e instalar um ponto de recarga para elas, que seria utilizado pelos condôminos que têm essas bicicletas e carregam, e faria uma
uma média entre eles para pagar esse consumo, seja pouco, seja muito. Existe uma outra possibilidade, que aí tem que cadastrar cada um, tá? Existe uma outra possibilidade de jogar isso numa reunião de condomínio, na Assembleia, principalmente, para ver a opinião de pelo menos 2/3 dos moradores, para que tem essa argumentação, mas consome tão pouco, né? Se os moradores vão autorizar que esses que têm bicicleta utilizem esse ponto comum, que é de área comum, né? É um serviço. Nesse caso foi exatamente isso. A gente levou o tema para a Assembleia, a quantidade de bicicletas cresce cada dia. É assustador. É uma pandemia de bicicletas. E aí foi um morador engenheiro quem sugeriu esse aparelho. E aí a gente ficou um mês em teste, vendo se ele de fato estava medindo o consumo ali e se era fácil também fazer a conta para descobrir quanto era o consumo. E funcionou bem. Na Assembleia foi aprovado e a gente passou a deixar esse aparelho, então, nas tomadas que tinha mais consumo. E aí um morador que tem carro elétrico, e aí, no caso específico desse prédio, são vagas individuais, ele colocou também esse aparelhinho, apesar das vagas serem individuais, o consumo é comum. Ele botou o aparelhinho e está ressarcindo o prédio no valor desse consumo. O carro dele tem uma adaptação em que ele consegue carregar em tomada convencional. Não é recomendável, tá? A gente falou isso em Assembleia também. Isso tem um risco grande, porque até o próprio cabeamento, quer dizer, eu falando igual falando com o Gino, a própria fiação que vai para esse ponto, tá? Essa tomada para carregar o carro, a bitola dos fios é diferente. Pode não ter aterramento. Pode não ter aterramento. Só quando não tem aterramento, aí já existe um outro risco. Quando você não aterra algum equipamento elétrico, tá? Você coloca não só a sua vida como a vida de terceiros que circulam naquela região em risco. Que há casos de locais que fizeram umas instalações muito loucas, que nós já vimos por aí, principalmente o pessoal da perícia, que daqui a pouco você está com a parede dando choque. Aí vem, molha o chão, aí a pessoa pisa ali, que ele já está meio assim e começa a tomar choque. Né? Porque tem, isso aí é um outro assunto que é para ser discutido num outro fórum, que é a discussão sobre a necessidade dos condomínios imporem aos seus funcionários que usem equipamento de proteção individual. Isso é um outro fórum, é uma outra discussão. Tá? Mas não é aconselhável fazer isso. Ele pode até, pelo não conhecimento técnico dele, achando que, ele colocando naquela tomada, ele ressarcindo, que está o problema resolvido. Mas não é assim, não. O meu foco é a mesma questão por isso a participação também do Dr. Marcelo, a questão do repasse do consumo, se esse equipamento é válido. É válido, sim. Aí, se eu posso fazer essa... Pode. Sem problema. A bicicleta, então, é totalmente válida. Agora, para carros, aí tomada de carro, é um perigo. O morador que se aproveitar da experiência. As bicicletas, então, fica ok. Fica ok. Né? Você deve ter colocado um patinho. Se tem a viabilidade desse aparelho medir exatamente o que aquele morador consumiu ao carregar a sua bicicleta elétrica, e ele é o beneficiário dessa utilização da energia comum, vejo absolutamente válida a cobrança, né, desse valor, né, sendo demonstrado para essa unidade. Não vejo nenhuma impossibilidade que isso possa acontecer. Eu só queria chamar a atenção que essa parte comum, de repente você tem mais outros pontos em parte comum que você está preocupando só com a tomada, correto? Pena que a síndica já saiu. Teve uma síndica aqui é um condomínio grande
Lúcio Costa, são 2 blocos de 16 pavimentos, garagem muito grande. Ela mandou desligar os circuitos de tomadas de toda a garagem. Tá? Quando alguém da manutenção necessitar usar uma furadeira, liga, depois desliga, tá? Para não haver caronas nas tomadas. Tá? Sobre a questão de carona nas tomadas, em primeiro lugar, a questão, nós não podemos impedir do morador levar a bateria lá para cima. Como eu falei, isso é uma coisa negociada e conscientização. A gente explica para o morador o risco de um problema lá em cima, que ele vai ser afetado e vai afetar outros, que não tem nada a ver com isso. Tá? Então, para o condomínio, é extremamente lucrativo que o condomínio escolha um ponto, vai ser aqui. Até algumas tomadas, mas numa região já certa, pode medir tranquilamente. Mas o ideal é que a bateria não suba, fique num ponto visível por todos, já estabelecido. Estabelece isso em assembleia. Tá? Isso tem que ser, esse é um problema de conscientização. Quanto ao usuário que tem um carro elétrico que liga na tomada comum, a BID está soltando uma nota para explicar para as pessoas que aquele carregamento que eles dão portátil é para uma emergência, não é o carregador permanente. Ali é para questão de poucos minutos. Se eu estou passando uma emergência numa estrada, algum problema, e eu não tenho um ponto de recarga, e eu ligo numa tomada qualquer por 5, 10 minutos só para ter carga suficiente para chegar a um ponto de socorro. A BID está esclarecendo sobre isso. Que a BID tem uma tomada portátil. Obrigado. Tem alguma pergunta que está ali? Eu tenho híbrido, recomendo. Só complementando a questão do consumo das bicicletas, a gente, no outro evento que a gente fez, até o Ayrton Pivetti fez esse, respondeu uma pergunta, é tão irrisório que a segurança das pessoas vale mais do que o que vai pagar pela carga da bicicleta. Né? Então, a carga da bicicleta é algo infinitamente irrelevante dentro do geral. Bom, bom dia a todos. Primeiro, parabenizar pelo evento, pelas exposições. Uma dúvida que eu fiquei é o seguinte, principalmente em relação à aprovação de assembleia, à natureza desse tipo de obra, como é que se dá a instalação? Como é que se dá a instalação de um condomínio, não é um condomínio novo, né? De um condomínio já existente que optou por fazer essa instalação? Como é que se dá essa instalação? Por exemplo, total desconhecimento meu mesmo. É como se fosse aqueles mercadinhos, por exemplo, que você coloca um container e tira, ou é algo que você coloca e é permanente, é removível, não é? Porque o Marcelo deu um exemplo interessante, né? Então eu quero colocar na minha vaga, eu vou lá e instalo, mas amanhã eu não sou mais proprietário. Aí eu tiro aquilo, eu levo para um novo condomínio, porque assim, do ponto de vista jurídico, faz diferença se é removível ou não, ou se aquilo é de maneira permanente. Tá? Parabéns a todos aí pelas coisas. É removível, sim. Inclusive, a gente está atendendo um caso... o que é instalado, embutido... Não tem como. Você pode até remover, você pode. Retirar, você pode com uma obra. Os que são de sobrepor são removíveis. Estamos atendendo até agora um prédio que a pessoa tinha um determinado tipo de veículo, com um determinado carregador, trocou de veículo, o carregador é outro, tirou aquilo que era instalado e vai colocar um outro que é um modelo diferente. Então, esses que são de sobrepor são facilmente desinstalados, né? Podem ser desinstalados. E o nível de segurança é o mesmo, né? Embora a Regina tenha falado que o recomendável é o de embutir, né? Recomenda-se que seja o de embutir, o de embutir é mais complicado de tirar, mas tudo que não vai danificar, né? Você vai cortar o pilar, mas o que está embutido de instalação, o que está embutido de instalação você pode tirar, né? Pode remover, até porque de repente mais adiante isso pode ser modernizado e vir uma instalação diferente, mais segura, mais rápida, e você pode precisar substituir esse elemento por um outro.
uma outra questão que nós não tocamos na nossa exposição, questões políticas. Nós estamos atendendo no momento 2 edifícios, um em São Conrado, um por andar, apartamentos de 500 metros quadrados, e um outro no final do Leblon, também é um por andar, apartamento grande, não sei qual é a área, mas é um apartamento muito grande. E há problemas políticos. Esse do Leblon, cada apartamento tem 3 vagas. Tá? Um proprietário tem vaga em 2 pavimentos, são 3 pavimentos de garagem. Ele tem vaga em 2 ou 3? Em 2. E ele tem uma vaga no térreo para um BID. Ele trocou o carro por um BID. Ele tinha um elétrico, agora botou um BID. E tem um problema político do síndico. O síndico pede que a gente mantenha a vaga dele. Tenta manter a vaga dele. Olha, em termos de engenharia, a gente consegue tudo. É uma questão de custo. Quer dizer, a gente consegue manter aquela vaga que ele tem, que se houver um incêndio ali, vai gerar fumaça direto para a escada do edifício, gerar fumaça para a caixa de elevador do edifício. Então a gente vai ter que colocar uma alvenaria, uma porta corta-fogo, a gente vai ter que fazer um sistema de exaustão na garagem. Ele paga tudo. Não é questão dele pagar tudo, é questão da Assembleia aceitar isso, não. Essa coisa toda. Que vai mudar. Não é questão. Então tem essa questão. Esse São Conrado até gerou uma discussão lá no IBAP, porque no IBAP a gente discute a questão técnica, né? E quebra-pau lá. Esse apartamento de São Conrado, a pessoa quis ter um aterramento próprio para o apartamento. Eu não quero usar o aterramento do edifício, eu quero ter o meu terra próprio. E deu um jeito, alugou um espaço no terreno do lado e fez um aterramento próprio. Isso tecnicamente não pode. Não deve. Não deve, Tem que haver depois uma compensação. É um negócio complicado. Tá? E ainda teria que passar pela Assembleia também. Então são situações políticas que a gente também tem que se envolver com isso. Pode, mas intervir no aterramento. Pronto, resolvido. Bom, gente, mais alguma consideração? Podemos encerrar? Ok. Podemos. Quero agradecer a presença de todos vocês e colocando à disposição para mais alguma pergunta, que isso só enriquece os ouvintes. Viu? Muito obrigado. Obrigado, Regina. Obrigado, Marcelo. Nós que agradecemos. Obrigado aos presentes. Obrigado. Obrigado os síndicos do ION, porque aqui no ION você tem os prédios, tem os síndicos e tem o geral. Muito obrigado.